Bom, a gente pode só falar Felizmente. sobre o jogo que vai rolar, então, que é mais interessante, né? Que são duas pessoas que são Exatamente. muito queridas e, cara, aqui. É assim, a gente só tem que tomar cuidado com o prefeito por uma questão meio que ética, né? Porque o cara, ele pode simplesmente pegar a prefeitura de Campinas, jogar em cima do Leozinho e acabou, né? Exatamente. Bom, antes de eu começar a marcar o tempo exatamente aqui, só comentar então, o milho é uma bosta. Mas, bom, Num português bem claríssimo, o exatamente. termo técnico da coisa. Exato. Bom, mas vamos lá. Então, round 1 do nosso semanal aqui da Monte. Então, né, o Felipe Gonçalves, nosso querido prefeito de Grix Delver, ele que vem testando, né, vários sabores de Delver diferente, né? Jogou de Temur, jogou de Grixis, né? Normalmente a zona de confiança dele é o Merfolk, né? Em todos os formatos que ele puder jogar com isso. Contra o Bassi, que tá de Stomp, né? Ele também já jogou bastante de. Ai, meu Deus, fugiu o nome do deck de artefato, do combo. Ah, me ajuda, Ney. Mystic Forge. Isso, muito obrigado. De Mystic Forge Combo também e tal. Eu acho muito legal isso. Às vezes a galera pega um mês pra jogar só com deck e depois muda alguma coisa assim e tal, porque tem muita coisa pra explorar no Legacy. Eu acho que essa que é a grande verdade, tá ligado? Sim. Então é uma gameplay realmente bem apaixonante, que nem como você mudar em muito o seu padrão de jogo. Falando da match aqui, acho que vai depender muito da abertura do prefeito, mas é óbvio que cartas como Cálice e entre outras coisas que o Leonardo pode rushar, podem fazer muitas coisas interessantes. Por sinal, conhecer o Leonardo pessoalmente é um acontecimento, viu? Porque é Você um nunca. cara muito grande que, quando ele fala, é muito curioso. Ele é um cara muito legal, eu gosto muito dele. Exato, ele E é muito simpático, tá ligado? ele Pra é um cara muito tão simpático. grande. É. Bom, já perguntou, né? Aqui na câmera do Felipe era o Boninho? Sim, era o Boninho. Era o Boninho. Exato. Visuosa Boninho Reference. Exatamente. O Bassi, com todo respeito, é a nossa sueca gostosa, né? Ele é o Então, quê? a nossa sueca gostosa. Por quê? Porque um tempo ele morou na Suécia, como já ficou claro, e aí automaticamente ele virou nossa sueca gostosa. Você é a nossa austríaca gostosa, então? Posso ser também. O Se pedir Boninho com é a nossa jeitinho. austríaca gostosa? Não, aí você tá colocando duas pessoas com a mesma coisa, não dá, velho. Tá achando que é bagunça aqui? Não, também, né? Ai, eu nunca sei se ele foi pra Alemanha ou não. É, Áustria também. Olha lá que beleza. Uhum. É a Deus, Taylor Swift do legado. Tá precisando dessa informação. Muito obrigado, gente. é porque o Léo ele gosta da Taylor Swift, por incrível que pareça. Não, então, ele é uma pessoa muito curiosa de se conhecer, assim. Muito simpático. Sim. Olha só, uma Den of the Bugbear na versão que as pessoas odeiam. Não odeio essa versão. Eles não têm um gosto muito grande por essa versão. Pô, eu acho legal, tipo, eu acho bem flavor a questão de D&D, tá ligado? Parece uma página de um livro de D&D, então eu acho muito legal. E, ó, e o Léo abriu, tipo, a versão justa do deck, pelo jeito, né? É. E Porque tanto o Léo quanto. mana vai é novidade pra mim. Aí, uma Solente, agora vamos lá. Hum. E o frete free, família? Tem alguma propaganda de frete free da Monte? É o momento. É Lechira ergueu uma... a bola. Ou é Free Fire? Talvez seja Free Fire, pode ser também. A Alexira é jovem, né? Ela não É, sabe que ela é TC. jovem. Ela não sabe que TC é teclar, por exemplo. Igual uma senhora de 70 anos. Pera aí, galera, vai narrando aí. Tirei, ó, hoje, essa semana eu peguei pra acabar com o outro narrador, cara. Ontem, Ontem eu tava narrando com o Heitor, Rodar, e aí reciclaram um ente generoso, tá ligado? E eu falei assim, reciclaram um ente querido. E aí acabou a narração, velho. Ai, meu Deus, o que eu acho engraçado, porque, tipo, a Lechira, ela responde coisas como ai, calica, tá ligado? É, então. E ela não faz ideia do que é, certeza.
Ai, cara, pô, não tava esperando essa aqui não, cara, tava desarmado aqui. Passei full tapped. Ai, meu Deus do céu. Vou até responder meu calvo favorito. Quem é o seu calvo? Ai, ô, Cláudio. Ah, sim. Um beijo, Claudio. Um beijo, Claudião. Te aguardamos no legado. Exato. Pode vir pra Campinas que, se quiser, a gente dá um jeito de emprestar no baralho. O baralho do meu avô não tem cartas patéticas. Exatamente. Tem que ter algum deck aí que dá pra fazer um esquema de pirâmide pra ele ficar feliz. Typhonaut. Hã? Typhonaut. É o Faz dado. sentido. É o dado. O Estilente tá trabalhando ali, viu? Mas é aquela coisa, né? O Delver. Ah, é isso que eu ia falar. O Delver é um deck que você precisa. Ter uma forma de matar. Senão você só vai ficar pra trás e uma hora o cara vai comprar uma coisa e vai te matar. Não, tem. É um deck tempo, ele tem que aplicar o tempo. Só que eu consigo pensar nele abraçando o Nif. Pô, aquela figurinha é maravilhosa. Impagável. Maravilhosa. E acho que aqui é um pouco do Léo. O Lantern chegou a ser chato no Legacy, ele foi o terror no Modern. Foi City of Traitors. muito bom, assim, no Modern. É que as pessoas não sabem jogar Magic quando elas perdem o jogo. Sabe? Se o ponto de vida não indicasse isso, tinha gente que ia ficar parado na partida. O Lantern é mais ou menos isso. Ele tem que, tipo, tudo bem que ele foi onde ganhou Pro Do Tour que e você tá tal, falando? Não etc. entendi. Do Lantern, se ele chegou a jogar no Modern. Chegou, mas não muito. E não foi legal, não. Não. Mas o problema do Lantern era só que as pessoas não sabem conceder. Ah, sim. O É um Claudio deck também concorda com isso, viu? com o quê? O jogador não sabe quando conceder. Às vezes o cara tá totalmente controlado por um. Por um W control, por exemplo. E o cara não consegue, simplesmente. Não, mas ele sabe ganhar jogo rápido, então tá tudo bem. Caramba, o Leonardo tá no ódio, hein, mano? Uhum. E se você não tiver seu cemitério aqui? Então, pô, ele tem 2 Hearse na lista, os 2 estão na mesa. E Uhum. uma hora, eu gosto muito de Hearse porque é um hate que uma hora pode ganhar o jogo. Do nada ele tá batendo. Então, é só um bichinho entrar aqui. Então, e é muito fácil de tripular ele, por assim dizer, tal. Uhum. Boa noite, Vagnão. Boa noite. Leozinho comprou vários anéis aqui. Só que aquela coisa, né? O prefeito tem algumas cartas na mão que indicam que se ele dá fazer esse anel, talvez ele vá perder mais tempo do que o próprio Filipão. Encaixa um Paragoyf. Tenta encaixar, na verdade, né? E eu acho que aqui o Léo foi basicamente nessa perspectiva mesmo de... Cara, eu vou baitar ele num... Acho que tá invertida a vida aqui, né? Deixa eu corrigir. Porque um tá apanhando e o outro não, e a vida de um tá maior que a do outro. O que tá acontecendo? Quem tá apanhando tá com a vida menor? Não, calma, tá ao contrário, né? Vocês me entenderam. Bom. Beleza? Bom, como eu tava dizendo, né? A ideia do Léo foi realmente, assim, baitar um counter no Paragoth, que apesar de ser um ótimo beater e poder acabar com esse Delver e aí conseguir encaixar mais dano, eu acho que ele tentar snowballar em cima do Felipe talvez seja uma boa ideia. Então, a lógica é basicamente você jogar primeiro as coisas que fazem algo e depois a carta que vai repor a sua mão. Então, nesse sentido, o anel é infinitamente superior. É claro que o Leonardo não vai ter que forçar ações, porque ele tem que resolver pelo menos esse Delver e depois começar a bater, mas provavelmente o Hearse fecha em 2 turnos a partida.
Só que pouca mana normalmente limita bastante como você vai desenvolver. Essa partida é exatamente nisso que o Léo tá pensando, né? Lembrando que ele pode ficar, às vezes, com uma quantidade de vida que Bolt vira algo super relevante, né? E é uma carta que não é relevante basicamente até o final. E agora força o outro anel. Vamos ver como é que o prefeito vai fazer. Pro lado bom do prefeito, as Force of Will dele, né? Os counters dele tendem a ter valor quase de. Opa, ó, toma esse símio aí. De quase de time walk. Então é bem forte pra ele. Ganha mais um turno aí, né, o Leozinho, mas quer continuar comprando mais cartas. Uma boa noite pro pessoal que tá chegando também, importante. Boa noite a todos. A Alexandra falou uma coisa muito real. Olha a ponte preta ali. Não, Tira, o anel resolveu, mas como é lendário, né? Ele teve que escolher uma. Por isso, inclusive, que o prefeito não bateu. Mas pode falar, Rodar, desculpa. Como assim, Ponte Preta? Você não viu que o macaco do Léo tem uma camisa da Ponte Preta? Ah, verdade, verdade, verdade. Eu esqueço desse detalhe. Você não viu é uma pergunta meio foda, né? Sabendo que você é cego. Então, é meio cruel da sua tá você. É uma pergunta meio cruel. Você não viu? Não. Não, eu não tenho visão. Isso, toma 3 de dano aí. E o prefeito tá indo pra essa linha ali, cara. Tipo, né? Os raios se tornam extremamente relevantes. E é bem difícil pro Leonardo sair dessa linha. Anel de novo. Vamos queimar. Será que tem outro macaco? Agora teve que trocar porque, né? 3 de vida mata. Porque ele não tripulou é uma ótima dúvida. Podia ter tripulado mesmo. E aí dava uma pancada. E aí dava um turno a menos, por exemplo. Eu não sei quanto que tá o carro do leite ali, mas ele deve estar grande. Tem um 8 e um 2. Então, dava meio que potencialmente um turno a menos pro prefeito achar alguma coisa. Então era bem relevante mesmo. Podia ter tripulado e não é como se fosse resolver esse bicho com facilidade. Sim, provavelmente o prefeito não achou aqui um Bolt nas cartas do Ponder e vai tentar na sorte aqui. Tem uma ilha na mão. Bolt? Não. Tem anel, né? Não vai fazer Bolt agora. Tem que fazer no turno do Bass. Aí vai lá um monte de coisa. Mas então, aí agora, por exemplo, o Bass, ele faz uma criatura, ele bate, daí obriga essa Tamil a ter que bloquear. Aí o jogo fica bem estranho. Realmente faz uma boa diferença. Cálice pra não tomar raio. Será que o Bass volta desse jogo? Marco, ele não é só questão dele ter sorte nos draws, mas é que ele também comprou bastante, né? Ele fez 2 anéis, acho que ele comprou 9 cartas a mais, então. Cara, quando você compra 9 cartas a mais, assim, o fator sorte deixa de ser uma coisa tão relevante, né? Cara, não ter o out do Bolt muda muito esse game. Uhum. Tudo bem, Tamil é bem chato, tal, etc, mas muda muita coisa. Fora que daí o Bass começa a poder, tipo, pô, se eu achar algum bicho aqui, já começa a conectar o carro, tal. E não só isso, né? Meu Deus. Que é isso, uma fala? Eu tô aceitando. Sim, Uma fala. fala. Aí já dá pra ativar o carro do leite. Teria um ataque maior aqui. E lá vamos nós. Tlau. Toma ele 10. E aí, o que eu ia falar agora é o seguinte, né? Nenhuma carta, né?
praticamente do deck funciona, exceto o Murktide, né? Ou deve ter outra coisa aqui de custo 2, vamos ver. Nessa lista, pelo menos, né? Deixa eu ver aqui. Então, sendo a Grixis, agora eu queria ver também se não tem. Tem Borer também. Bowmaster. Nossa, um Bowmaster aqui acaba. Tem Bowmaster, então, isso que eu ia falar. Tem Bowmaster. Tem Bowmaster. Tem Collapse pra destruir ali também, mas tem Bowmaster. Sim. Mas descartar a Ponte Preta. É verdade, e o PJ, isso que eu ia terminar de comentar, né? É difícil fazer um Murktide sem Grave, né? Então ia ser bem difícil. É um pouco mais difícil, é um pouco mais difícil. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Blood Moon. Pra não tomar o queridíssimo Bowmasters. Cara, esse jogo tava de um jeito e de repente vamos pro próximo. Nossa, ele tinha um Metamorfo que nunca ia ser castado. Exato. Quer dizer, dava se você batesse com o Goblin, fizesse o tesouro e aí você copiava. Era mais fácil matar também, né? Mas é isso aí, vitória do Leonardo num jogo pegado, num jogo intenso. Exatamente. Magic de alta qualidade, não tem jeito. A Prefeitura de Campinas é muito forte e o Leozinho já foi campeão várias vezes com esse deck, né? Então. Ninguém disse que seria um jogo fácil. Mas tá aí então. 1-0 para o Léo contra o prefeito. Vamos ver o site deles, né? Vamos. Bom, o prefeito tem 3 Pyroblast, quarta completamente morta. 2 Consciential Memory, faz algum sentido. 2 Hydroblast, com certeza. A Braid, talvez. Uma Foam. Uma Graph Digger's Gate, meio médio. Um Meltdown, talvez. No Rod, com certeza não. Pop, pior ainda. Surgical e um Hearse. Que não entra essas duas últimas, não. Não. É tipo, Hydroblast com Sign, a Braid é bom, Force pode ser bom, Meltdown, tipo, tem várias coisinhas ali que melhoram um pouco como ele vai interagir pra essa match. Muito do que ele fez é daquele jeito mesmo, né? Então, ter o clock, encaixar os counters e tal. Se ele fizer esse jogo, tá bom. E, né, ter que lidar com o Cálice é bem importante também. E do outro lado a gente tem o Léo com 4 Leylines, 2 Dismember, 2 Flautas, 2 Fire Confluence, 2 Pyroblast, 2 Transférias e 1 Enraku. Esse Enraku é medo de 1000? Eu não sei o que está acontecendo aqui. É medo de Painter, né? Ah. Seu oponente dá um Painter, você fala show! E aí você reembaralha tudo de novo. E nada acontece. Hã? E nada acontece feijoada. Exato. O Léo costuma ter os sides dos decks dele muito focado pra combo, né? Então Leyline é boa, Dismember pode ser legal, Fire Confluence pode ser legal, Pyroblast pode ser legal, Trinisfera é chato pra caramba. Então ele gosta muito de ter um side pra... Porque normalmente os decks dele são muito bons decks, né? Ainda que o Delver é um deck tempo, né? Então pode predar um pouco, ele vai ter que brigar com ele, principalmente nos primeiros turnos. Mas boa parte do side dele é muito isso, tem muito a ver com o tipo de deck que ele gosta de jogar. Com certeza. Entra muito naquela questão do... O Delver ele tem que ter um balanceamento interessante de disrupção e kill condition, né? Que se você não consegue fazer, você não encaixa o jogo e termina, né? E eu senti que foi um pouco disso, né? Ele só foi fazer um bicho no turno 3 para daí começar a criar algum tipo de pressão e o Léo tava conseguindo desenvolver o jogo, então talvez essa perda de tempo tenha custado o jogo para ele, né? Normalmente incomoda bastante, né? Mas, tipo, eu entendo o keep do prefeito de eu vou tentar não perder pra um Cálice na 1 feito turno 1, sabe? Tipo, acaba sendo um ponto muito importante, você perde dessa pressão. O PJ até falou, né, na questão do pop pegar na curva, concordo, né? Porque a Blood Moon não tira o tipo não básico, então
Você vai acertar muitas coisas, conseguir ser agressivo. Eu concordo com uma carta que dá um alcance, mas você tem que ter a agressão side. Não perder um não jogo, né? Que é esse jogo do Cálice pra 1 e tal, e depois encaixar essa agressão. Mas eu concordo que tendo espaço pode ser um slot. E tem também isso, né? Em Haku, né? Na tech contra Show Intel, né? O oponente faz Show Intel, nós dois fazemos Haku, eu bateando. Stonks! Pode ser uma ousadia e alegria bem interessante, sim. Diferenciado no meio. Enquanto estamos muligando. Cara, machuquei meu dedo, velho. É uma merda escrever com o dedo indicador machucado. Cara, como que você fez isso? Eu não vou te dar a resposta que eu queria, me pergunta isso amanhã, tá? Uhum. Mas a resposta tá séria, não, eu machuquei de bobeira, assim, tava roendo unha e tal. E aí inflamou. Ah, sei. Aí tá machucado. É mó ruim de digitar. Entendi. Você pode utilizar métodos mais convencionais. Eu posso roer a unha dos outros. Olha só. Léo. Ah, tá. Eu já falava, meu Deus, o Léo não fez lei de passou. Eu também entendi isso. Eu entendi que ele fez lente. Falei, que isso, cara? Mas não, faz a Mox aqui. É Blood. Não, calma, desculpa. Música errada. Essa aí é só pra quem viveu, tá? Paga. Meu Deus, o prefeito equipou com 2 bichos mais um terreno. Uma wasteland. Agora toma um cálice pra 1. E good luck. Tudo que eu Nossa. falei sobre não jogo, a gente vai ver agora, tá? Achou. Ele comprou uma frente. Ai, meu Deus, e agora o cálice pra 1 acabou com o jogo. Em paralelo, nosso maravilhoso Pradinho me fala: Nossa, o cara que faz a música do semanal é músico. Você esperava o quê? Com todo respeito. Brincadeiras à parte, o Emano, beijo Emano, realmente é um cara que tem um conhecimento de música maravilhoso. Viu? Exatamente. Tem gente que às quintas-feiras se diverte vendo futebol, o Emano Bingos. Basicamente, isso. Muito melhor. Pega o channel da Sokenzang botando clock. Meu amigo, realmente, isso aqui Exatamente. foi diferenciado. Os tokens de espírito incolores que não voam. Respeita. Segunda mana, agora vai, hein? Uhum. Só que não. Ele deve ter o meltdown e o collapse pra lidar com esse cálice, mas até esse momento vai ser difícil. E vai ter que ser um meltdown pra 1, né? De preferência. Né, porque se for pra 0, anula, né? Aí não funciona. Não. Você pode fazer. Só vai ser anulado, mas você pode fazer. Não. Estamos Ó o falando Bowmaster de... ali, hein? Ó esse Bowmaster. Vai descartar por hand size. E, cara, esse Bowmaster aqui, ele atrapalha bem esse clock de 2 aí. Vai limpar o clock, né? Uhum. O problema é o que vai vir depois. Exato. Cara, aí agora o Leozinho vira e paga as 2 manas, dá um Manamorfose e 2 Stifle. Coisa de psicopata, cara. Completamente. Não, Não, dá 2 Stifle, toma os dois sendo anulados. Ai. eu sou uma máquina de falar besteiras, né? Que nem as diversas vezes que aconteceu de eu estar jogando, sei lá, de UB, o cara ficar 3 de vida e eu virar uma mana assim e falar raio, daí o cara, quê? Eu não tô brincando. Mas se tivesse, você tava ferrado. Ó, meltdown. Limpou. Atrapalha também a base de mana ali do Bass, né? Que tinha uma Mox.
Então Uhum. temos um Choco. Uhum. Cálice pra um de novo. Ei! Ó, eu não sou exatamente um especialista em leitura labial, mas eu desconfio que o prefeito não fez um elogio ao Bass. Mas Bubble. Fábula. Daisy Hardcast. Daisy Hardcast. 2 manas Force Spike. Meu Deus do céu. Tirem as crianças da tela. Bateu. Agora só faltam 16 turnos. Ou 17 turnos. Opa! Bombardinho. Aqui fica ruim. Play. Tomei 2. Esse aí bate. Esse bate, hein? Nossa, você viu o que tem na mão? Não? Uma fúria. Ou seja, letal. Tem 2, inclusive. Ok, 16. Aqui é bater e esperar o... Hearse, ok. Bateu 2. Dá pra dar um pitch na fúria aqui e arremessar ela. 5 você? 7. Fechou. Blau. É isso aí. Blau, Léo, literalmente. Agora é oficial. Oi, Leozinho. Boa noite. Olá, boa noite. Como é que você tá, meu lindo? Tudo bem? Certo, tranquilo. Só sei que a gente vai Boa. bater numa criança, aparentemente, pelo que você estava falando mais cedo. Nos ouviram. Não, você conhece a criança, né? Ah, então eu já sei que criança que é e merece apanhar. Porque é o certo. Às vezes a criança tem que ouvir coisas pra poder fazer o trabalho direito e estudar direito. Bastante. Nossa, você tem uma pessoa que a gente pega muito no pé, é realmente o Yuta, né? Leozinho, vamos falar sério agora, vai. Que joguinho 2 gostoso, hein? Cálice pra uma e se o cara tira, você faz de novo. Não, eu dei um pouco de sorte. Minha mão tava esquisita, eu tinha fúria lá pra segurar alguma coisa mais chata, eu tava de boa, ele deu um meltdown, eu comprei outro cálice. Falei, beleza, é isso. Eu só fiquei travado nas lentes, mas eventualmente... O que eu tava falando isso com o Felipe no final do jogo 1. Melhor não. Quando a gente pegou a nossa mão de 7 cartas no jogo 2, os dois me ligaram e falou, minha mão tava bem reativa. Eu falei, a minha também. Ele falou, isso é ruim pra mim, porque o deck dele é tempo. Quanto mais tempo ele me dá, é pior pra ele. Então se ele não me matar logo, ele vai perder esse jogo. E é o que meio que aconteceu ali. Uhum. É o sentimento que a gente teve olhando o primeiro jogo, né? Uhum. Ele começou bem lento, te deu bastante tempo, Exatamente. e aí você conseguiu. Assim, você foi a 1 de vida, mas 1 de vida é muita vida, tipo, né? quando eu tinha 3 de vida, eu falei, não tem nada que me mata se eu for a 1. Ainda mais com o cálice na mesa. Então eu não vou. Eu vou ir a 1 sem problemas e ver o que acontece. Ainda mais que eu perdi letal lá, eu descartei o macaco pensando em uma jogada, e aí a hora que eu descartei o macaco, eu falei, putz, se eu não tivesse descartado, eu tripulava os dois rabecões e batia. Mas eu falei, tá bom, já foi. Agora... Assim. Teve uma hora que você fez a fúria, né? Limpou a mesa e não tripulou com a fúria pra bater, né? Foi uma escolha ou foi um esquecimento mesmo? Provavelmente um esquecimento nesse momento. Eu realmente acho que eu tava. Acho que foi um esquecimento, acho que eu tava com uma coisa na cabeça e acabei fazendo outra também. Entendi. Foi um erro ali. Nesse assim, momento eu não tinha nem percebido. Então... É que assim, né? A gente que tá assistindo daqui sem pressão, sem estar na câmera, é muito fácil de perceber essas coisas. Então, né? eu jogo esse deck há muito tempo. Às vezes a gente erra. Não é, tipo... Não tem como acertar sempre também. Isso é uma coisa que a gente tava falando aqui, né, Rudá? Você ganhou diversas ligas com esse deck e o prefeito tá experimentando todos os sabores de Delver, né? Mas ele já tá jogando com o Delver há algum tempo, então ele tá ele saiu, né, de um deck mais Swarm, mas ainda assim tempo, que era o Merfolk, pra um deck mais focado em tempo. Né? Eu mantive minha mão inicial do jogo 1 contra o Merfolk, inclusive. E ela tava com Anel, Fúria, Pyrogoi, eu falei, beleza, eu não tenho nenhuma pressão inicial, mas eu tenho como não morrer. Focar nisso. E aí ele já começou de Ponder lá, eu falei, ok, pelo menos não foi de Delver. Pelo menos tá de Delver. E você esperava um orquinho? Sim. Eu esperava, eu só não sabia em que momento que ia vir, se ia vir mais cedo, se ia vir mais tarde. Falei, eu não acho que isso aqui vai carregar meu jogo. Eu não acho que essas duas fichas vão cruzar o jogo inteiro. Mas
É o que eu tenho que fazer agora. E o arquinho eventualmente chega, e eu só espero que eu tenha tempo para achar outra coisa antes também. Ou o que eu tava com medo era Merctide. Se ele fizesse um Merctide ali, eu não voltava mais. Uhum. A gente percebeu isso mesmo, né? No jogo 1, eu tava até falando, né? Nossa, uma das únicas coisas que dá pro prefeito fazer, né? Já que você tava com um cálice pra um, era o Murktide. Aí o PJ mandou aqui, mas com que grave? Sendo que você tava com as duas, com os dois sabe coisa. Então, realmente, não tinha, né? O Rabecão é até que main deck que não sai do meu deck. Dado o nosso meta, né, Leozinho? Bom, eu uso o Rabecão desde que eu comecei a jogar de main deck, desde que eu comecei com o deck lá em 2022. Tipo, não sai, é muito bom o Rabecão, é muito bom. Exato, é o hate que bate, cara. Ele odeia e ele bate. Ele é muito forte. Ele me dá segurança no G1 de não perder pra alguma coisa muito troncha. É bem isso mesmo. Muito bueno, Leozinho. Leozinho, você bateu muito rápido no perfeito, né? Tem ainda 15 minutos. Você quer aproveitar esse tempo que você tem de tela pra dedicar alguém a alguma coisa? Quer mandar um beijo pra alguém? Um beijo a todos que torceram por mim, todos que torceram contra mim. Falar pro Yuta continuar na escola. Um dia ele chega lá. O que vocês estão falando do Yuta? Ele tá na stream? Não, ele tá na prova, né? Ah, ele tá na prova, olha só. Essa parte era importante. O cara manda 10 pra 7, horário da prova. Galera, alguém consegue me dar uma carona até a minha prova, que vai começar em 10 minutos? Pô, cara, isso aí, como pai, me deixa muito chateado, viu? Os estranhos aniversários de hoje em dia, né? Esses jovens, viu, só ficam vendo TikTok. Brincadeira, ele falou que tava estudando e perdeu hora. Tudo bem. Mas assim, acontece, né? Infelizmente, já aconteceu, né? Ó, já tô vendo aqui, tô vendo o chat aqui, já mandaram torcida sempre contra o Prism. Isso é só pelo deck, nada pessoal. Mas é. Não. O pessoal tem ódio contra Dex, cara. É uma coisa que eu estou aprendendo. Você Tem ódios contra Dex. Você joga de Cefalid e você não fala comigo. Já começa Que aí. Já começa aí. Isso. Já começa. Eu tava elogiando Acabou a entrevista. Eu tava elogiando você a live inteira. Ah, mas eu mereço ser elogiado, né? Eu dei motivo. Que isso? Não, eu tô falando, pô, o Léo é um cara muito legal de conhecer, que é muito simpático, muito isso. Não, quando eu joguei também, o Wilson tava no chat lá. Quando tava eu, o Brian, ele... Por ele, a nossa semifinal explodia, tá ligado? Pior que o Wilson tava no chat aqui, mano. O full hate em cima do Rudai e do Brian mesmo, não tem jeito. Sensacional, viu? Às vezes o chat ele dá uma exagerada e a gente tem que manter as coisas nos eixos aqui. Mas assim, vamos deixar vocês descansar os últimos 10 minutinhos aí. Parabéns pela vitória, viu? Muito obrigado, Sonora, gente. inclusive, né? Torcer pra pegar uma premiaçãozinha aí. Por favor, e poder. Oi? Por favor, que eu tô precisando. Tem que comer o salgado da noite, né? Não tem jeito. Saguado. Justiça. É isso aí. Obrigado, Leozinho. Muito obrigado, gente. Boa sorte. Um abraço. Até mais. Valeu.